Bom pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Meu nome é Reinaldo, eu sou médico veterinário e é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Hoje nós iremos conversar a respeito de um tema que não é tão simples assim de ser trabalhado, mas que foi um grande desafio para mim e eu sou muito grato por isso. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a Juliana Oliveira, que foi quem sugeriu esse tema para a nossa conversa de hoje. Inclusive, ela vem trabalhando esse tema dentro da sua dissertação de mestrado. E eu tenho certeza que quando ela terminar, ela vai poder agregar muito aqui à nossa conversa de hoje, tá bom? Então, muito obrigado, Juliana, por essa sugestão e espero que seja útil para você e para todo mundo. Vamos lá, o tema de hoje, pessoal, é clandestinidade na comercialização de produtos de origem animal. Para tentar ser o mais prático possível, eu dividi esse conteúdo em 2 vídeos. Então, no primeiro vídeo, a gente vai tentar traçar um panorama com relação à problemática da clandestinidade. E no segundo vídeo, nós vamos tratar a respeito do enfrentamento de algumas formas de combate à clandestinidade. Boa parte do material utilizado para a construção dessa nossa conversa de hoje, pessoal, foi disponibilizado pela Convisa Rio, um congresso realizado na cidade do Rio de Janeiro a respeito dessa temática da clandestinidade. Principalmente os esclarecimentos prestados pelo Dr. Professor Ronaldo Gil, que gentilmente cedeu alguns slides, alguns dados aos congressistas. Então, desde já agradecemos ao Convisa Rio. O link do evento vai estar aqui embaixo para o próximo ano. E os outros materiais que foram também utilizados nessa pesquisa, links e tudo mais, também vai estar aqui na descrição do vídeo. É muito importante que vocês deem uma olhada nisso, tá bom, pessoal? Então, vamos começar? Você acredita que a clandestinidade é um grande problema ou um problema de proporção menor no nosso país? Você já consumiu produto clandestino? Você já comercializou? De alguma forma esse comércio clandestino impacta na tua vida? Então, antes da gente tentar responder essas questões, nós vamos entender o conceito de clandestinidade e averiguar se é exatamente esse cenário que a gente vivencia hoje. Então vamos lá. O que é clandestinidade, segundo o dicionário? Clandestinidade é característica de clandestino, feito às escondidas, sem ninguém saber, negócio efetuado na clandestinidade, ação de ocultar a divulgação obrigatória de atos, impedindo seu conhecimento para prejudicar o direito de outra pessoa. Então, estando ciente, a partir de então, do conceito de clandestinidade, será que é realmente isso que a gente vivencia hoje na comercialização de produtos de origem animal que nós dizemos ser clandestinos? São produtos que estão às escondidas, que nós não conseguimos ver? Bem, não é assim, né? Alguns autores também concordam com isso, de que, de fato, não se vive uma clandestinidade, visto que os produtos eles são divulgados, eles são disponibilizados em feiras livres, muitas vezes esses produtos também estão em prateleiras de supermercados, não é verdade? Alguns autores, inclusive o professor Ronaldo Gil, vai dizer que o que vivemos hoje não é uma clandestinidade, sim uma anarquia sanitária. Talvez o termo anarquia sanitária seja um pouco pesado. Sendo assim, eu acredito que o termo informal, mercado informal de produtos de origem animal, seja o que mais caracteriza o que nós precisamos enfrentar e aquilo que nós estamos vivenciando hoje em dia. Então, a partir de então, eu vou tentar mostrar para vocês, através de exemplos simples, como essa problemática ela se apresenta. O meu objetivo inicial era traçar um panorama, tentando trazer alguns números, alguns dados para embasar melhor o nosso argumento. Mas eu preciso confessar uma coisa para vocês, que utilizar estatística para avaliar algo que é informal é muito complicado. É complicado pelo simples fato de que é impossível você coletar dados quantitativos e qualitativos reais de um comércio informal que não gera dados, nem dados sanitários, nem dados fiscais. Então, um dos primeiros desafios que nós iremos encontrar ao estabelecer uma estratégia de combate à clandestinidade será a mensuração adequada de um cenário que envolva esse mercado informal. Então, nós precisamos, de forma quantitativa ou qualitativa, dimensionar esse cenário do mercado, da comercialização informal de produtos de origem animal e os riscos que envolvem aquilo. E a gente apela para a realização de pesquisas científicas. O que nós temos hoje são pesquisas científicas que muitas vezes
são muito pontuais, locais e que não apresentam complementariedade. Ou seja, eu tenho uma pesquisa do que existe de clandestinidade na linguiça artesanal produzida na Paraíba. E eu tenho um outro dado que vem do interior de Pernambuco com relação ao abate ilegal de caprinos e ovinos. Então, em algum momento eu posso complementar, mas não são dados que eu consigo complementar de forma objetiva. Isso dificulta muito o raciocínio. Então, cada vez mais nós precisamos estar nos articulando entre academia e serviço para que a gente possa desenvolver séries de pesquisas que possam nos dar um cenário um pouco mais global, para que a partir de então a gente possa estabelecer quais serão as estratégias mais adequadas para lidar com aquela situação específica. Então eu vou sair aqui da apresentação, vou duplicar a tela e vou tentar mostrar para você como isso vem sendo percebido no nosso país, na nossa realidade. Então olha só. Aqui eu trouxe um dado do IBGE, quem tiver interesse também vai estar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Ele faz um comparativo, olha só. No primeiro trimestre de 2019, cerca de 7.894 bovinos foram abatidos. E a gente sabe que cada bovino a partir de cada bovino a gente retira uma peça de couro, não é? Sendo que, quando a gente compara com relação ao couro cru adquirido também no primeiro trimestre de 2019, nós vemos um aumento, olha só, 8.487 peças foram adquiridas, uma diferença de 593 peças adquiridas. É importante ressaltar aqui que esses dados, tanto o abate de animais quanto de couros, são de estabelecimentos registrados, ou no CIF, ou no CIA, ou no SIM. E os couros, o dado de couro que está entrando aqui na estatística, só somente de curtumes que recebem mais de 5.000 peças anualmente, ou seja, os pequenos curtumes nem entraram na estatística. Então o campo que pode haver essa informalidade é bem maior do que o que está sendo mostrado aqui pela pesquisa do IBGE. Olha só uma outra realidade que aconteceu em Roraima: 100% das carnes de porco vem de abatedouros clandestinos. Esse dado aqui foi dado pela própria Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima, em parceria com o Ministério Público. Eles avaliaram e eles afirmaram: 100% das carnes de porco do mercado público de Roraima vem de abatedouros clandestinos. O que a gente precisa deixar claro aqui, pessoal? Isso não é pontual. Isso não só acontece em Roraima. Isso está disseminado em todo o país. Tá? Olha só uma outra situação gritante, ó. A carne suína clandestina é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. Olha como estava sendo transportada essa carne, né? Sem comprovante de compra, sem embalagem adequada, sem refrigeração, né? Em contato direto com a carroceria do carro. Cerca de 700 quilos de carne suína clandestina. Olha só. Então, ó, olha que interessante. De acordo com as informações do condutor do veículo, ele tem uma fábrica de fazer linguiça em Anápolis e comprou os animais em propriedades rurais da região por valores bem inferiores aos cobrados pelo mercado. Claro, né, um produto que a gente não sabe nada da procedência. E ele informou ainda que a linguiça que ele iria produzir seria para abastecer bares, restaurantes, supermercados de Anápolis. Ou seja, o que a gente precisa ter em mente? Que esse tipo de atuação clandestina, informal, em algum momento vai chegar no consumidor final. Porque ele quer, porque o consumidor final ele pode entender que aquilo é um negócio favorável para ele, então ele compra por um menor preço, ou indiretamente, através de bares, de restaurantes que usam de má fé e comercializam um produto menor. Então, há um risco grande de financiar esse tipo de negócio, né? Então, olha, essa realidade é geral, no país inteiro. Abatedouros clandestinos ameaçam a saúde pública em São Paulo. Então, olha, foi feita uma pesquisa, uma tese de doutorado de uma moça que tem o vídeo explicando direitinho. Por favor, dê uma olhada, muito interessante. Cerca de 4.000 avícolas clandestinas foram encontradas na cidade de São Paulo. E situações como abate ilegal, falta de boletim sanitário adequado, maus tratos aos animais, tudo isso foi encontrado nessas 4.000 avícolas clandestinas, certo? Por fim, senão a gente vai passar o resto do vídeo todo aqui, tem um artigo
Eu não trouxe a realidade drástica, mas eu preciso deixar claro aqui para vocês que a comercialização de carne caprina e ovina aparentemente é uma realidade à parte, é algo que beira o absurdo, porque nós não temos abatedouro disponível para o abate desses animais em quantidades proporcionais à produção que nós temos hoje, e nós vemos um consumo, principalmente no interior do Nordeste, gigante desse tipo de carne, né? Então é algo que precisa ser averiguado. Mas eu não vou nem trabalhar isso ainda, eu só queria trazer uma conclusão interessante que eu vi aqui desse estudo, quanto ao local de aquisição dos consumidores finais, né? Então, os canais formais foram utilizados por 60% dos consumidores pesquisados. Então eles diziam que compravam a carne ovina em hipermercados e açougues e boutiques, né? E segundo o artigo, isso apresentava algum tipo de segurança maior. A gente sabe que, inclusive em supermercados e hipermercados, a carne clandestina, a carne informal, ela pode chegar também, ou às vezes esse tipo de produto informal ele é muito mais facilmente fraudado e falseado, isso pode chegar. Então, contudo, 31% dos entrevistados afirmaram que ainda preferem comprar diretamente do produtor rural, né? Onde é que vai chegar, desembocar todo esse tipo de produto informal, ilegal? Vai ser comercializado nas feiras livres, né? Comumente ali, sem refrigeração, sem rótulo, sem data de fabricação, data de validade, sem algo que possa proteger o consumidor final. E aí a pergunta mais interessante, né, que a gente pode vir à nossa cabeça: o que leva muitas pessoas a consumir e financiar o comércio ilegal de alimentos? Então, não é tão difícil dar um diagnóstico sobre o porquê que a gente faz isso, porquê que a gente consome. Então, há no inconsciente da maioria das pessoas, eu acredito, de que aquele produto feito manualmente por uma pessoa próxima, um vizinho, um conhecido, ele é mais seguro do que um produto produzido em larga escala. E isso em alguns momentos é verdade, sim. Mas o que a gente vem vendo é que na grande maioria das vezes não. Aquela ideia, né, do produto feito manualmente pelo conhecido é o produto artesanal. E isso não é bem verdade. Então eu trouxe aqui esse slide exatamente para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que existe uma diferença clara entre um produto artesanal e um produto feito de qualquer jeito, né? Então artesanal, como vocês estão vendo aí, é aquilo que é feito sem recursos ou meios sofisticados, técnicas elaboradas ou industriais, e qualquer atividade feita manualmente ou com a utilização de máquinas consideradas rústicas, ou seja, são práticas mais rústicas. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente dar uma olhada. Quando a gente pensa num produto artesanal, é um produto que tem um esmero maior, né, um cuidado maior, bonito, bem cuidado. Então é exatamente isso também que nós devemos esperar de um produto alimentício com base em produtos de origem animal que seja artesanal. E principalmente agora, recentemente, depois da regulamentação do selo arte, nós agora efetivamente sabemos o que é um produto artesanal, tá bom? E nós temos como reconhecer esse produto através do selo arte. Então, a partir de então, não é qualquer coisa que vai ser comercializada na feira que vai poder ser dita que é artesanal. Isso vai, de certo modo, dar vai proteger o consumidor, principalmente em situações como essa que a gente está vendo aqui, ó. Leite artesanal comercializado na feira de Tocantins, queijo artesanal sendo transportado, carne. Então, pessoal, isso aqui não é artesanal, tá bom? Isso aqui é informal, clandestino, leite clandestino, queijo clandestino. Então a gente não pode confundir as duas coisas. Então a gente vai agora, quais são as principais causas que levam o abate e a comercialização ilegal ou informal? Então a disponibilidade no local de grupos de animais, né? Então numa determinada área eu não tenho caprinos e ovinos, então eu abato e levo de forma informal essa carne até o local. Sonegar taxas e impostos, querendo baratear o meu produto final. Eu não vou precisar fazer tantos investimentos em instalações, em contratações, não é verdade? A deficiência da fiscalização também é uma das grandes razões, das causas que levam as pessoas a fazerem isso. A facilidade de colocação do produto no mercado, a desinformação dos consumidores, a falta de punição rígida aos infratores.
e a maior competitividade e lucro, visto que eu vou ter menos condenação. Então uma carne que deveria ser condenada ali, ela vai acabar que não vai ser. Então eu queria salientar aqui alguns pontos. Então olha só, o primeiro ponto: deficiência da fiscalização em todas as fases da cadeia produtiva. Essa deficiência de fiscalização ela pode estar inerente ao próprio servidor que faz a fiscalização. Muitas vezes ele não é treinado, não tem estrutura para realizar isso ou não tem comprometimento, isso também acontece. Porém, eu acredito que isso seja numa parcela menor. E a maior parcela que causa essa falta de fiscalização adequada é exatamente devido a uma desproporção entre a demanda de trabalho e o número de servidores. Então, o setor agropecuário ele vem crescendo, a produção de alimentos vem crescendo de forma ascendente, né? E a gente não tem o crescimento proporcional do quantitativo de servidores. Isso inviabiliza muitas vezes a fiscalização adequada. Um ponto muito importante que precisa ser batido na tecla frequentemente é a desinformação dos consumidores. Então, buscar realizar educação sanitária junto aos consumidores, trazer os consumidores para dentro de momentos como palestras, conferências, treinamentos. Tanto a cadeia produtiva precisa de treinamento quanto os próprios consumidores, né? Então, quando o consumidor ele se empodera desse tipo de conhecimento, ele consegue reconhecer o produto no final. Ele, além de não optar por aquele produto, ele pode denunciar. Isso acabar auxiliando no processo de combate à informalidade de comercialização desse tipo de produto. E um último ponto também muito importante é a falta de punição rígida aos infratores, né? Isso é muito delicado, pessoal, porque boa parte das pessoas que promovem esse tipo de informalidade muitas vezes estão numa situação de vulnerabilidade social. São pessoas que não têm condições. Então elas acabam justificando a entrada nesse mercado informal porque não têm condições. Então a justiça vai precisar trabalhar muito bem com os entes colaborativos, com os órgãos de defesa, com o Ministério Público, com o PROCON, tentando identificar e dimensionar qual é as consequências daquele ato daquela pessoa e tentar punir o infrator da forma mais justa possível. O que não dá é a gente tolerar situações que não devem ser toleradas. É importante a gente colocar aqui situações que oferecem risco direto à saúde de uma população. Então, depois de entender quais são as possíveis causas que levam as pessoas a entrarem nessa informalidade, nós vamos entender quais são agora as principais consequências desse tipo de atitude. Então vamos lá. O primeiro deles é o prejuízo aos cofres públicos através da sonegação de impostos. É importante a gente ter clareza de que os impostos que são recolhidos nesse tipo de processo ou em qualquer outro devem, em teoria, ser revertidos em serviços públicos. E a gente sabe que quanto mais sonegação a gente tem de um lado, mais sobrecarga a gente vai ter de um outro lado. Então isso, direto ou indiretamente, vai estar impactando no bolso do consumidor final. Então eu estou pagando mais barato numa carne ilegal, num queijo ilegal, porém eu estou desembolsando mais impostos por conta da sobrecarga fiscal que eu vou ter devido àquele mercado informal. Eu vou ter a falência da indústria organizada e idônea. Então esse tipo de cenário acaba tornando a mão de obra completamente desacobertada, como a gente vem vendo, né? É muito mais suscetível no ambiente informal que a gente tenha trabalho infantil, que a gente tenha desrespeito à carga horária de trabalho, aos direitos dos trabalhadores. Então, dando sequência, nós vamos ter o fechamento dos mercados internacionais para os produtos nacionais, danos irreparáveis ao meio ambiente, falseamento das estatísticas municipais, estaduais, federais de abate, sanidade e produção de modo geral, os maus tratos aos animais de produção, veiculação de zoonose e toxifecção, aumento do gasto público com procedimentos médicos evitáveis, completamente evitáveis, né? Isso é muito importante. Então, tem algumas coisas aqui que eu gostaria de pontuar. A primeira é a falência da indústria organizada, que a gente já acabou comentando. Danos irreparáveis ao meio ambiente. Eu vou postar aqui embaixo um link mostrando algumas cenas de abate ilegal, abate informal, em algumas cidades, em alguns pequenos municípios. Como essas estruturas, elas muitas vezes não têm condições e elas não fazem o reparo ambiental, aquela condição ambiental ela se perpetua. Muitas vezes os órgãos oficiais de controle acabam não percebendo aquelas situações porque essa empresa está instalada em local não acessível. Um ponto aqui é o falseamento das estatísticas municipais, estaduais e federais de abate, ou seja, o que a gente queria com a instauração
desses sistemas de inspeção, pessoal, era poder, num futuro breve, anexar os dados que nós recolhemos de possíveis enfermidades que acometem os animais e fazer um comparativo com o quadro de saúde da população, para que a partir de então nós pudéssemos traçar as melhores estratégias e ir debelando as situações necessárias. Contudo, se eu tenho um falseamento nessas situações de informalidade, né, então eu tenho um mercado grande de falseamento, eu não tenho como estabelecer as estratégias necessárias, eu desvinculo. Então, um dado muito importante vem sendo perdido. Então, a gente não sabe hoje se as pessoas que têm diarreia, que têm tuberculose, as pessoas que adoeceram de brucelose ou de outras zoonoses, por exemplo, tiveram isso através de um consumo de um alimento ou não. Então, a gente sabe que para garantir tudo isso, não é só o preço, né, que precisa ser o nosso referencial. Para muitas pessoas é o preço. Mas para que a gente possa reduzir o preço de forma adequada, nós precisamos ampliar a competitividade empresarial formal. E para isso nós precisamos reduzir a clandestinidade, trazer essas pessoas da informalidade, trazer essas pessoas da informalidade para a legalidade, ampliar a competitividade e assim baixar o produto. Não entrar no mercado informal. E agora, mais grave do que isso, acredite se quiser. Sério. É o que nós vamos chamar de inspeção nominal. Já ouviram falar sobre isso? E o que é essa inspeção nominal? A inspeção nominal é um nome dado para aquele tipo de inspeção que ele acaba não acontecendo, porém o produto é validado, o produto está com selo lá, o CIF, o SIM, o CIE. E em que situações isso vai acontecer? Numa situação, por exemplo, que num pequeno município eu tenho um médico veterinário que cuida de 2 plantas de abate, por exemplo. Além disso, ele é responsável por fazer o mapeamento da cadeia produtiva local, ele é responsável pela vigilância sanitária também, a depender da situação. Ou seja, é impraticável a atuação de inspeção e fiscalização desse tipo de profissional. Então, não necessariamente isso é responsabilidade somente do servidor. Muitas vezes o que acontece é essa desproporção de trabalho. E quais são as grandes problemáticas envolvidas aqui? O produto inspecionado ele acaba induzindo o consumidor ao erro, desrespeita as legislações, acaba respaldando um produto inseguro ao comércio, entre outros. Então, pessoal, me perdoem se eu me alonguei um pouco. O objetivo aqui era a gente traçar um raciocínio a respeito do que significa essa realidade. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que na próxima aula a gente possa conversar um pouquinho melhor sobre isso. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, curte aqui embaixo. Compartilha com teus amigos também. E nós nos vemos na próxima semana. Obrigado.